Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. Hoje, segunda-feira, vamos dar o pontapé de saída para mais uma série de conversas. Já sabe que o programa vai para o ar de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, 23 horas, não só aqui na Curiacos TV, mas também em simultâneo na Rádio Vida em 97.1. E uma das coisas que o programa também preza por ter é a capacidade de dialogar e tentar encontrar, de alguma forma, o fio histórico de momentos que possamos estar a viver, não só culturalmente como politicamente, mas isso significa que muito daquilo que é o conhecimento que temos se baseia na forma como a história foi contada. E se calhar esse é um dos segredos do livro, ou do último livro do nosso convidado de hoje, Dr. Jaime Nogueira Pinto. Muito boa noite, muito obrigado por estar aqui connosco. Nós obviamente vamos basear a nossa conversa neste seu último livro, que aliás já vai na segunda edição, de que falamos quando falamos de direita. A primeira pergunta é como é que surge a ideia de criar, digamos, este compêndio? Bom, enfim, tenho procurado, aliás, foi um bocadinho a minha vida, digamos, na atividade parapolítica, porque também nunca estive em nenhum partido político, mas tenho procurado, enfim, criticamente explicar estes fenómenos, o que é a direita, o que é a esquerda, porque diz-se muito disparate à volta disso, quer dizer, diz-se muito disparate. A própria classe política não é propriamente, às vezes, muito instruída nessas matérias. O jornalismo também segue um bocado a classe política e, portanto, há uma grande confusão. O que é a direita, o que é a esquerda, o que é isso tudo. Eu já há muitos anos, publiquei um livro chamado exatamente A Direita e as Direitas, até porque a ideia que tenho, e penso que as pessoas que estão a ouvir ou a ver concordarão, normalmente quem faz a história é quem está no poder e, portanto, depois da direita estar no poder de um modo autoritário, chamemos-lhe assim, em não democracia concorrencial, depois veio a vez da esquerda, que pelo menos, apesar de haver um sistema, digamos, democrático, aberto, não há dúvida que a esquerda, que já tinha um forte domínio cultural, na parte intelectual, cultural, dos escritores, enfim, das universidades, não há dúvida que, de certo modo, monopolizou isso e, ultimamente, devido a todos estes acontecimentos internacionais e devido exatamente ao que nos últimos 20 anos tem sido uma subida, enfim, em vários países da Europa e sobretudo também nos Estados Unidos, daquilo a que podemos chamar direita nacionalista e popular ou nacional populista. As observações, digamos, da esquerda sobre isso trazem uma grande carga também agora de ressentimento, de medo, de polémica e, portanto, de certo modo, resumiram. Quer dizer, deixou praticamente de existir a direita, passou a só haver a extrema-direita e, como nós já vimos, em alguns casos, e sobretudo nesta fase final das eleições americanas, em que se fez, de certo modo, uma igualização de Trump a Hitler, que é uma coisa muito curiosa. E por isso, eu, na capa deste livro, houve a ideia de pôr estas figuras de Hitler e Stalin. Isto é uma caricatura que apareceu nos Estados Unidos, mais ou menos a seguir ao Pacto Germano-Soviético. O Pacto Germano-Soviético foi um tratado que precedeu a Segunda Guerra Mundial, em que Hitler e Stalin, através dos seus ministros de negócios estrangeiros, von Ribbentrop e Molotov,
Dividiram a Polónia e fizeram, digamos, um pacto de não agressão e de amizade até por muitos anos, que depois, claro, que foi rompido por Hitler logo 2 anos depois. Mas, de qualquer maneira, é os tais strange bedfellows, não é? Estranhos companheiros de cama, não é? Porque eles estão ali muito contentes, os dois. Portanto, a esquerda conseguiu que a direita fosse resumida, quer dizer, qualquer movimento que apareça à direita é uma espécie de extrema-direita, é o Hitler, etc., é racista, é homofóbico, essas coisas todas. E, em contrapartida, conseguiu que se fizesse esquecer Stalin e toda a opressão que o comunismo significou. Quer dizer, o comunismo matou dezenas de milhões de pessoas na Rússia, na China, no Camboja, por todos esses lados. Quer dizer, a soma de vítimas do comunismo é uma coisa alucinante, mas quer dizer, tudo isso foi de certo modo lavado e desapareceu. E, portanto, este livro também é, e sobretudo esta capa, também é para lembrar essa situação. Então, mas que motivos é que levam, por exemplo, a comunicação social a lembrar, por exemplo, que tinha havido um encontro nazi precisamente no dia e no sítio onde Trump ia fazer o seu encontro no Madison Square Garden? Por que razão leva a comunicação social a fazer alarido daquele gesto do Elon Musk na tomada? Sim, que é uma coisa completamente imbecil, porque aquele gesto, como se viu, aliás, depois apareceram mesmo nas redes sociais milhares de pessoas, de dirigentes de esquerda, de extrema esquerda, da direita, da extrema, a fazer aquele gesto, aliás, que é um gesto que, inclusive, é chamada saudação romana, não é? Que é uma saudação de braço estendido, e que, aliás, é muito parecida. Eu, quando jurei bandeira, e que os juramentos de bandeira militares são exatamente assim, quer dizer, tudo. Portanto, é uma imbecilidade. Além disso, que se fazia o juramento de bandeira, inclusive nos Estados Unidos, só deixou de ser feito depois, precisamente, da Segunda Guerra Mundial. E Elon Musk tem, aliás, algumas raízes judaicas. Esteve exatamente em janeiro de 24, esteve em Auschwitz, a visitar o campo e até disse nessa altura, fez declarações que ele se sentia um judeu enfim, de afinidades. Portanto, quer dizer, é uma imbecilidade absoluta. Quer dizer, pode-se criticar Elon Musk por muita coisa, mas quer dizer que ele passou a ser nazi por fazer aquela saudação de braços, quer dizer, é preciso ou muita ignorância, ou então muita malevolência, e de facto é uma espécie de mania da perseguição. Doutor, mas então aí temos que assumir que a comunicação social atual, ou de alguns anos para cá... Uma parte dela, sim. Está, na realidade, a sofrer daquilo que é o viés da confirmação. Ou seja, em vez de olharem para as notícias de uma forma completamente independente, como querem encontrar estas coisas... Não, mas é que há aquela coisa, aliás, agora eu não me estou a lembrar do nome, mas tem muita graça, que é aquela disforia causada pelo Trump, um distúrbio qualquer mental, que de facto este aparecimento de Trump provocou numa série de gente. Quer dizer, algumas até são pessoas, algumas que eu conheço e que até, digamos que pessoalmente prezo, mas que entraram numa espécie de loucura, espiral trumpista. Loucura anti-trumpista e, portanto, acabaram por ficar ressentidos. Mas a minha pergunta então de cruzada. Há uma responsabilidade da comunicação social? Também há, quer dizer, eu acho que também há. Também há a responsabilidade da comunicação social, quer dizer... E repare uma coisa, por exemplo, este fenómeno do wokeismo. O wokeismo está a fazer muito mal à esquerda. E as pessoas, eu tenho vários amigos e pessoas que eu conheço de esquerda, pessoas responsáveis e que percebem que toda esta cadeia persecutória de fobias, de microagressões, que tudo isto é absurdo. E está a ter resultados. Eu acho que uma das razões porque estas figuras, os tais populistas, sobem, é porque são contra isso e dizem-no. Há muita gente que é contra isso, contra esses
os wokeismos, os cancelamentos de escritores, quer dizer, as pessoas não imaginam a loucura que é ir a textos, mas que nas universidades americanas faz-se isso, as tais microagressões, ir a textos de autores como Mark Twain, como a própria Agatha Christie, Annie Blyton dos 5. Annie Blyton dos 5, o Roald Dahl da Casinha de Chocolate, Roald Dahl, o próprio Faulkner, quer dizer, ir aos textos, se nós formos com esses critérios do wokeismo aos textos, não escapa nada. Não escapa nada. O Dante não escapa, o Camões não escapa, o Gil Vicente não escapa. O Bocage de certeza não escapa, os Bocages de certeza. Porque tudo, quer dizer, esta ideia de microagressão, quer dizer, todos nós nos podemos sentir. Então, uma das palavras, por exemplo, que foi cortada é gordo. Mas gordo, ser gordo, o que é ser gordo? Ser gordo é ofensivo, quer dizer, cortaram-se, passou a gigante, a grande. Quer dizer, é uma coisa de loucura, porque grande parte da literatura, Shakespeare, por exemplo, quer dizer, aliás, é interessante, porque no princípio do século XIX, houve um senhor em Inglaterra, Bowdler, se não estou em erro, que resolveu fazer uma edição de Shakespeare para as famílias e para as crianças. Então, tudo o que era violência, tudo o que era adultério, violência, crime, etc. Quer dizer, Shakespeare, as tragédias, por exemplo, já ficaram praticamente... Romeu e Julieta perdeu todo o sentido. Perderam, quer dizer, tudo, de certo modo, o hotel... Os Montesquieu e os Montecchios e os Capuletos eram amigos. Quer dizer, tudo isso desaparece, porque a história... Lá está, a natureza humana é feita de todas essas coisas, é feita de bem, é de mal. E, enfim... Olha, deixa-me aproveitar essa bem e mal, porque o doutor dizia há pouco, muitas vezes há uma falta de conhecimento profundo de como é que nascem os espectros políticos. Na sua origem, na gênese da direita e esquerda, de facto, o bem e o mal está lá, não é? Não, sim, é a questão fundamental. E eu tenho exatamente, não neste livro, mas num outro livro, que aliás está esgotado, mas vai ser reeditado agora, chamado A Direita e as Direitas. Eu tenho a Direita e as Direitas, tenho exatamente a parte sobre as origens, digamos, filosóficas destes conceitos. E é Carl Schmitt, que é um pensador alemão muito interessante do século XX, é Carl Schmitt que diz que a questão é da direita e da esquerda, o ponto de partida filosófico é se o homem é naturalmente bom ou naturalmente mau. Se nós formos para uma hipótese, que é a hipótese de Rousseau, que o homem é naturalmente bom e que é a sociedade, portanto, o Estado, a família, a hierarquia, enfim, os controlos sociais que o estragam, temos ponto de partida da esquerda. Se formos para Maquiavel, que diz clarissimamente que o homem é naturalmente mau, cativi, eles escrevem já em italiano, já não escrevem em latim, portanto, o homo cativo, portanto, é mau. Temos posições de mais depressa de direita, porque achamos, lá está, a necessidade da família, do Estado, da religião, todas essas coisas. Quer dizer, eu como crente, como cristão, como católico também, mas sobretudo como cristão, tenho para mim, sobretudo, que a natureza humana não muda e que é igual desde o princípio dos tempos até ao fim dos tempos, quer dizer, e que nós nos podemos, a convicção que nos podemos salvar e perder todos os dias, isso também sabemos, e nós sabemos perfeitamente quando estamos a praticar o mal e quando estamos a conter o mal, sabemos perfeitamente isso. Acha, existe aquela componente e todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, digamos? Sim, a ideia, vamos lá ver, a ideia do próprio pecado original
de certo modo, é uma ideia que está muito ligada a essa natureza má, digamos, da espécie humana, mas também com a ideia de redenção, não é? Ora bem, se nós formos ler, enfim, toda a tradição da esquerda, portanto, no século XIX, o que é que vemos? Vemos o iluminismo no século XVIII, de facto, toda a linha dos filósofos, dos enciclopedistas, etc. E depois, no século XIX, vemos os utópicos todos, não é? Os utópicos, sobretudo aquilo a quem o Fritz Manuel chama os profetas de Paris, que inventam, digamos, sociedades perfeitas. E depois Marx vem com uma linha diferente, mas que também, no fundo, é de natureza é de otimismo antropológico, que é fazer, digamos, a desconstrução da história humana na base de haver, digamos, uns exploradores e uns explorados. No fundo, toda a tese, toda a linha. O que é que o wokeismo veio fazer? Foi aplicar, de certo modo, abandonar, de certo modo, a ideia de Marx, que era uma ideia de exploração essencialmente económica, portanto, burguesia, proletariado, e aplicar os conceitos de explorador-explorado às raças, ou seja, os brancos explorando todas as outras raças, os homens e as mulheres, portanto, os homens dominando, explorando as mulheres. Há uma certa incongruência, porque se não resultou na economia, porque raio havia de resultar aplicado às ciências sociais? Mas aqui é uma aplicação que se faz a todos os grupos, quer dizer, e daí gerou-se muito este fenómeno do wokeismo, que curiosamente se desenvolveu foi levado por filósofos, chamados filósofos, os pós-estruturalistas, todo aquele grupo que se tornou muito popular em França com o Maio de 68, os Derrida, o Foucault, toda essa gente, que foram adotados nos Estados Unidos, adotados, no fundo, à maneira americana, portanto, nas universidades da Costa Leste e da Califórnia, que é de onde, enfim, que é onde está, digamos, são as universidades chiques, são as universidades. Nas ciências humanas, eles tiveram aí uma grande abertura e um grande apoio, e que depois apareceu com estas formas todas do wokeismo que a gente vê hoje, quer dizer, que é os tais cancelamentos dos livros, as palavras que não se podem dizer. Vamos voltar à direita, só por algo curioso. Não será esse homem que precisa de redenção, não será essa ideia e essa base, por assim dizer, da direita, que levará depois ao aparecimento dos redentores? Ou seja, depois vemos assentes em figuras quase únicas. Sim. Do que em alguns equipas ou conjunto de pessoas. Não, isso aparece, mas isso aparece na direita e aparece também na esquerda, quer dizer, estas figuras, sei lá, por exemplo, o Lula no Brasil, o Chávez na Venezuela, também são caudilhos. Mas mais recentes. Sim, mas pronto, estas figuras da direita também, que se pretendem, sei lá, o Le Pen em França, o Trump nos Estados Unidos, são figuras que também têm depois, por exemplo, têm um denominador comum, que é a provocação. Eles dizem exatamente o que muita gente pensa e não diz, porque não se atreve. Eles dizem-no. E é daí que acabam por ter... E dizem na linguagem, se calhar... E dizem na linguagem, exatamente... Do café. Exatamente. Eles passaram, portanto, para um registro. E é isso, curiosamente, é isso que faz grande parte do seu apoio popular. Porque têm uma certa brutalidade inerente à forma. O que as pessoas também que estão revoltadas... Vamos lá ver. Isto também tem uma raiz económica e social, quer dizer. Porque não há dúvida que estes últimos... O pós-Guerra Fria, sobretudo, que tornou o mundo
uma espécie de grande mercado, não é? E era aquela profecia do Francis Fukuyama do fim da história, portanto agora, a partir de agora, a democracia liberal e o capitalismo iam-se espalhar por todo o mundo, e nós vimos que isso não foi assim. Quer dizer, o que é que nós vimos? Primeiro, interpretar a Guerra Fria e a vitória do Ocidente na Guerra Fria, a vitória do Ocidente, sobretudo dos anglo-americanos, sobretudo do Reagan e Thatcher, identificar isso com a vitória das democracias não é verdade. Quer dizer, foram as democracias aliadas a muitas autocracias, aliadas, por exemplo, aos sauditas. Os sauditas foram essenciais no fim da União Soviética. Foi graças aos sauditas e à produção, ao incremento da produção de petróleo dos sauditas, que os preços do petróleo de que vivia, de certo modo, a União Soviética, como vivia um bocadinho a Rússia nos nossos dias, foram atirados para baixo. E isso foi dos elementos... Isso é tão verdade, basta recordar, por exemplo, alguma simpatia que o Ocidente demonstrava pelo general Tito na Jugoslávia. Sim, o Tito era um caso diferente. O Tito, aliás, há uma história ótima sobre o Tito e o apoio ao Tito. O Dean Acheson, que era o secretário de Estado do Truman, na altura do 48, na altura exatamente do início da Guerra Fria, o Tito, que sabia muito bem como é que era comunista e sabia muito bem como é que os comunistas atuavam, liquidou tudo o que era pró-soviético no Partido Comunista Jugoslavo e, depois de os ter liquidado, saiu da órbita soviética. E houve uma reunião no Conselho Nacional de Segurança, que também tinha sido acabado de criar nessa altura, e o secretário de Estado Acheson, que era um homem do establishment, sempre muito bem vestido, um homem muito bem falante, nessa reunião estava-se a discutir exatamente se os Estados Unidos o que é que deviam fazer, se apoiar o Tito ou se não apoiar. E um jovem consultor, ou consultor, levantou-se e pediu licença para falar e disse: "Excuse me, sir", dirigindo-se ao Acheson, "Excuse me, sir, but as far as I understand, this guy Tito is a son of a bitch." Portanto, não sei, podemos traduzir. Portanto, por um Tito é um filho da mãe, E o Acheson, muito tranquilo e bem educado, mandou o jovem sentar-se e disse: Yes, you are right, my son, but he is our son of a bitch." Pois. Ora bem, portanto, é o nosso filho da mãe. Quer dizer, este entendimento, de facto, a vitória do Ocidente na Guerra Fria foi numa aliança até com os sauditas, com uma série de ditaduras militares sul-americanas e centro-americanas, e com a própria China, que depois da visita da política de Nixon e Kissinger, de abertura à China, também colaborou fortemente na guerra contra a União Soviética, na Guerra Fria, que foi uma Guerra Fria. Mas quer dizer, tudo isso levou, de facto, a Gorbachev e aquela espécie de suicídio do sistema comunista. Isto é interessante porque uma das coisas que menciona aqui no prefácio do livro, na introdução, é que de facto há direitas que, sendo tradicionalistas e conservadoras, entendem que necessitam da mudança para manter as tradições. Como é que podemos... Vamos lá ver. Isso aí é a diferença da direita contra-revolucionária, ou reacionária, se quiser, e a conservadora, que eu tenho aí bastante sublinhadas, tenho aí essas... Ora bem, isso está muito bem retratado num livro e num filme que é uma obra-prima do Visconti, Il Gattopardo, o Leopardo, que é uma leitura marxista de um grande romance do Giuseppe Tomasi Lampedusa. Portanto, no Leopardo, o que é que se vê?
a personagem principal, que é o Príncipe de Salina, que é encarnado pelo Burt Lancaster. Nós estávamos habituados a ver a fazer papéis de pirata e de cowboy, mas que faz ali um aristocrata, enfim, siciliano, da melhor estirpe siciliana, e que ele exatamente vê a necessidade de fazer toda uma transição para que aquilo que lhe interessa conservar, que no fundo enfim, de certo modo é o estatuto da sua classe, os seus bens e tudo isso, consigam... Claro que é uma leitura marxista do romance do Lampedusa, que era mais o aspecto da decadência, não é? Agora, essas direitas... E depois também há direitas revolucionárias, quer dizer, eu, por exemplo, ponho aí o problema do fascismo, que de certo modo, é uma direita que assume valores patrióticos, mas que é preciso ver uma coisa. A República Soviética, a proclamação da criação da União Soviética e, digamos, o genocídio de classe a que os comunistas procederam na União Soviética, aterrou muito as classes altas e as próprias classes médias na Europa. E a aceitação que há de regimes autoritários e até paratotalitários como reação ao perigo comunista tem que ser entendido assim, quer dizer, é um fenómeno e lá está, e Mussolini, no fundo, Mussolini inventa o fascismo em 1919 e está no poder 3 anos e meio depois, quer dizer, e depois, quer dizer, e cria um Estado autoritário, nacionalista, com imensos fenómenos, por exemplo, do ponto de vista social, muito parecido, sem a democracia, mas do ponto de vista social, com aspectos de social-democracia. Eu não sei se mesmo, por exemplo, aquela famosa ida para os campos das populações, ele próprio se isso não tem uma componente quase socialista. É uma coisa. O Mussolini tirava os retratos, tem aquelas séries de retratos que ele está a trabalhar com uma picareta, quer dizer, que é aquela ideia, portanto, do descer ao povo, o fazer tudo o que o italiano médio... E lá está, são fenómenos, portanto, essas direitas revolucionárias. E se nós formos agora, exatamente, que é o último capítulo desse livro, ou os 2 últimos capítulos, que é o fenómeno curiosíssimo da nova direita americana. Porque se a gente comparar a filosofia política, por exemplo, do reaganismo e do trumpismo, vamos encontrar muita coisa parecida, mas depois vamos encontrar muita coisa diferente. E não é só o estilo. Atenção, o Reagan, há muita gente agora, até numa certa direita, que ataca o Trump e compara com o Reagan. Mas na altura os mesmos atacavam o Reagan. Era um ator, ia desencadear a Terceira Guerra Mundial, quer dizer, nessa altura não tinha respeitabilidade nenhuma. Ora bem, já trazia o cargo de governador. Sim, era como se... Mas isso esqueceram completamente. Já tinha sido 2 mandatos de governador da Califórnia. Não, e o Reagan foi sempre um homem muito político, porque mesmo quando foi presidente lá de um sindicato dos atores em Hollywood, ele esteve muito metido naquelas coisas anticomunistas, do macartismo, etc. Sim. Portanto, era, de facto, ele às vezes até naquele filme, que eu hesitei muito a ver, porque achei que era um... Mas não, depois o filme nem está mal feito. Ele chama-se mesmo Reagan. É um filme que está agora aí, eu vi em casa na televisão. Mas, ora bem, aqui há um ponto... Por exemplo, o reaganismo era abertamente pelo mercado. Quer dizer, não punha praticamente dúvidas nenhumas à sabedoria do mercado. Trump é protecionista. É pela reindustrialização, aliás, todas estas medidas são para isso.
esta medida agora, dizer venham para a América, quer dizer, portanto, se querem vender na América, ponham as vossas fábricas na América, é uma medida claríssima de reindustrialização. Claro que quais são os efeitos, que efeitos é que vai ter? Vamos ver, quer dizer, agora, protecionismo, ou seja, o Trump afasta-se muito exatamente daquela filosofia mais liberal ou ultraliberal na economia que marcou muito o reaganismo, que marcou muito o reaganismo. Atenção que também há aqui as coisas também não são tão distantes. Por exemplo, a classe operária americana já tinha, e viu-se isso no segundo mandato do Reagan. O Reagan é eleito por o Nixon, por acaso, tinha sido, a margem do Nixon ainda foi maior, mas é eleito no segundo mandato, 49 estados, e mesmo numa maioria do voto popular, uma grande maioria, não é? Agora, Trump é diferente. Trump traz esses aspectos todos solidaristas. Por exemplo, já não, ao contrário do primeiro mandato, desta vez há de facto uma baixa significativa dos impostos, não é? Isso também, aí continua a haver uma nota de liberalismo. Mas, por exemplo, nas questões de segurança social, nessas questões todas, do protecionismo, há uma linha muito mais solidarista do que... Surpreende Trump conseguir os votos do eleitorado blue collar, ou seja, dos trabalhadores? Os trabalhadores já tinham vindo, é um fenómeno que já se tinha dado muito isso, porque normalmente a chamada classe operária, ou o que resta dela, é patriota, por exemplo. Outra coisa que atraiu muito voto para Trump foi esta questão do wokeismo, porque mesmo eleitores que tradicionalmente eram democratas, as pessoas, é uma questão também de absurdo, de normalidade, quer dizer, as pessoas irritam-se profundamente com todo esse policiamento, por exemplo, as coisas o ativismo, as crianças poderem mudar, os menores poderem mudar de sexo sem autorização dos pais, quer dizer, numa idade que, por definição, é uma idade de grandes inquietações, que é a adolescência, ser-lhes facilitado isso, em alguns Estados americanos. Portanto, isso gerou, mesmo em eleitorados que tradicional e socialmente eram, vá lá, de esquerda, chamamos-lhe assim, gerou uma grande revolta e, portanto, Trump acabou por beneficiar com isso. Olha, deixe-me confrontá-lo com uma palavra que se calhar a direita não é tão confrontada, que é o progresso. Porque muitas vezes aquilo que nós vemos é a direita sendo conservadora e tradicionalista, não abraça determinadas propostas, sejam elas tecnológicas ou culturais, com medo do status quo. E deixe-me utilizar um exemplo que fica na história da televisão, que foi o famoso debate Nixon com o Kennedy, onde o Nixon, de direita, tradicionalista, conservador, não usou maquilhagem, preferiu não estar sentado, tinha um problema no joelho, causou um desconforto, transpirava profusamente, ganha o debate com uma aprovação de 60 e pouco por cento, na rádio ganhou com 80% de aprovação. A direita tem que olhar para o futuro e tem que começar a não ter medo dessa coisa. É curioso, porque, por exemplo, grandes fenómenos, pensei que são mais fáceis de fazer, em autoritarismo, mas há, por exemplo, um autoritarismo desenvolvimentista que foi protagonizado por regimes, digamos, da direita. Portanto, há essas duas atitudes, quer dizer, aliás, há um fenómeno paralelo a esse, que é o Fraga Iribarne em Espanha, se não estou em erro, nas primeiras eleições que já se faziam, já havia televisão, já havia essa os coisa. Debates televisivos. Os debates televisivos. Ele não foi num debate, foi numa declaração à televisão que ele não repetiu, disse que tinha mais que fazer e saiu mal, quer dizer, não é? Quando os conselheiros queriam que ele repetisse, ele disse, não,
interessa para nada e tal. Quer dizer, mas isso é a adoção das formas. Lá está, por exemplo, a chamada direita revolucionária, esses movimentos de tipo fascista, mesmo o próprio nacionalsocialismo, esses eram ao contrário, esses eram muito atentos a essas usavam coisas. os banners, os cartazes, o cinema. Todos, a gente vai ver, eu fiz, aliás, eu escrevi um livro há muitos anos, um livro, 5 homens que abalaram a Europa, que era as biografias comparadas do Stalin, do Hitler, do Mussolini, do Salazar e do Franco, e lá está, tirando Salazar, todos estes eram homens muito cinéfilos e muito preocupados com exatamente a arma, usar a arma do cinema. O Stalin, não é? Foi com o Eisenstein, pôs o Eisenstein a fazer aqueles filmes extraordinários de propaganda, que eram filmes de propaganda, mas muito bem feitos. O Hitler com a Leni Riefenstahl, o Mussolini chamava ao cinema L'Occhio del Regime, e foi ele que criou o Festival de Veneza. E o próprio Franco fez um guião para um filme chamado, claro, fez o guião com um nome, com pseudónimo, mas fez um guião para o filme. Quer dizer, portanto, eram todos muito atentos a essas questões da forma, não é? Acha que em Portugal, e porque Portugal tem estes 50 anos deste regime que vivemos atualmente, a direita nasce tímida e fica de alguma forma refém geograficamente de uma determinada zona ideológica e apresenta poucas opções? Ou Não sei, quer dizer, isto também, vamos lá ver, isto é normal, os ciclos, estávamos a falar do ciclo, é evidente que os regimes fazem-se um bocadinho à custa dos seus anteriores, quer dizer, nós vimos agora, ano passado, nas comemorações do 25 de Abril, vimos aqueles livros extraordinários, Não Podias, que diziam que não se podia fazer uma data de coisas no anterior regime, que eu vi, quer dizer, mentiras extraordinárias, que as mulheres não podiam usar biquíni, que não se podia ir buscar as namoradas ao colégio, que um homem e uma mulher não podiam dar beijos na rua, porque, quer dizer, tudo isso, talvez houvesse uma altura, em 1930, mas isso eram os hábitos sociais. Eu ainda me lembro, a grande revolução nos costumes em Portugal deu-se em meados dos anos 60, deu-se quando apareceram os Beatles, quando apareceram os Rolling Stones, quando apareceu a mini-saia, tudo isso apareceu e tudo isso veio para cá. Ainda no tempo de Salazar, nem sequer foi no tempo de Marcelo Caetano. Portanto, tudo isso, quando as namoradas, por exemplo, deixaram de ter o chaperon, não é? Que era uma coisa, vinha sempre um acompanhante, um irmão ou uma prima, para ir ao cinema, por exemplo. Quer dizer, tudo isso acabou. Ora, apareceram esses livros extraordinários, que não sei quem é que os editou, mas a dizer que essas coisas não se podiam fazer. Portanto, há uma carga ideológica, e agora a gente, por exemplo, em Espanha, o Pedro Sánchez, que está aflito com os casos de corrupção da família, do irmão que tinha um emprego onde nunca aparecia, da mulher que também fez uns tráficos de influências, pelo menos suspeita-se disso. E ele resolveu antecipar as comemorações da transição democrática em Espanha, que foi em 76, 77, mas ele passou-as para os 50 anos da morte do Franco, quer dizer, portanto, aquela coisa do fim do fascismo, da ofensiva da extrema-direita. Portanto, todos esses truques são um bocadinho grosseiros, mas que, enfim, são usados em grande escala. Tudo isso é evidente que a direita em Portugal, e eu acho que foi... E pronto, e depois isso quebrou-se um bocado com o aparecimento do André Ventura e do Chega, porque os outros partidos que estavam, digamos, na direita ou à direita, tiveram muito medo de defender valores da direita, como Deus, Pátria e Família, não é? Que é a trilogia hoje, é a trilogia da Meloni, é a trilogia do Orban, o Deus, Pátria e Família, como tinham sido defendidos pelo Estado Novo, eles não quiseram. E podiam perfeitamente, esses valores são valores de sempre, quer dizer, o Estado Novo defendia-os autoritariamente, não havendo eleições nem partidos, mas
com eleições e partidos, podem perfeitamente defender-se, quer dizer, mas houve esse medo, esse pânico, esse estigma que durou, e depois, portanto, espantaram-se muito, lá está, o aparecimento do Chega e do André Ventura, que também tem estas características, não é? Depois às vezes... daí o famoso o Stalin descansa em paz e o Hitler é que é constantemente ressuscitado. E o Hitler é constantemente ressuscitado, quer dizer, ou seja, a esquerda vem com ideias que eram ideias traídas também, se quisermos, pelo Stalin, mas que eram ideias que deram origem, digamos, àquele lado simpático da esquerda, simpático e até que lhe dá um certo valor, da preocupação com a igualdade, da preocupação que de facto na União Soviética não existia nada disso, quer dizer, as pessoas viviam miseravelmente, os dirigentes um bocadinho menos miseravelmente que os dirigidos, mas quer dizer, foi nesse aspecto e sobretudo uma perseguição e um Estado verdadeiramente policial, mas curiosamente isso, de certo modo, eclipsou-se, não é? E é por isso que eu tive foi a ideia dessa aqui. capa. Olha, não é? voltemos só aos Estados Unidos, porque de facto estamos neste pós-tomada de posse de Donald Trump. Quais são as alterações, que mudanças é que há em relação à primeira administração Trump que o doutor verifique que possam ser significativas? Bom, a primeira administração Trump, aquilo que teve de mais crítico, digamos, e de mais censurável, foi, de facto, uma instabilidade, por exemplo, dos conselheiros nacionais de segurança, em cargos importantes, houve uma enorme instabilidade. Além disso, Trump teve N problemas de fazer passar legislação no Congresso, etc. Desta vez não tem. E a indicação, pelo menos pelo leque que ele faz de escolhas, parece-me que vai ser relativamente mais estável. Há aspectos que, de facto, enfim, eu penso que há um certo pôr de parte de uma facção que é uma facção que teve muita influência nos últimos, desde os tempos até mesmo os tempos de Carter, teve sempre muita influência nos Estados Unidos, que é os neoconservadores. E essa facção, eu penso que está relativamente posta de parte, portanto, que é uma facção que puxava um bocado para as guerras externas, para as intervenções. Eu penso que vamos ter agora, nesse aspecto, Trump e a sua equipe, eu acho que têm um maior realismo e, portanto, eu acho que pela mesma razão que conseguiram, enfim, nos termos que já estavam negociados, mas foi a chegada de Trump e do seu emissário especial para o Médio Oriente, Wickoff, que fez Netanyahu aceitar e pôr em prática o cessar-fogo, porque a mensagem de Trump, eu costumo, já aliás publiquei até um texto nesse sentido, nesse sentido no Diário de Notícias, que é, Trump mandou a mensagem do Dom Vito Corleone, fez-lhe uma proposta que ele não podia recusar. E isto é interessante, e só para abordarmos também durante alguns minutos esta questão, que essa intervenção do Trump é um sinal mais forte para Israel, claro, do que propriamente para o Hamas. Muito mais. O sinal foi para Israel. Aliás, o Steve Bannon sublinhou isso. O sinal foi para Israel. O que o Wickoff disse ao Netanyahu, e o Netanyahu teve dificuldade porque tinha aqueles partidos de religiosos e esses sim, de extremíssima direita, que não queriam aceitar. Foi... Se não for assim, nós vamos embora e pronto, e vocês ficam aqui com os árabes e entretêm-se e ficam com eles. Há quem diga, e já um convidado nosso disse aqui nesta mesa, que a administração Trump não está disposta a fazer as guerras de Israel, que muitas das guerras que administrações anteriores fizeram eram as guerras que Israel embora também curioso, até porque vamos ver uma coisa, apesar
o 70% da comunidade judaica americana vota democrata, ainda. Antes era uma altura que até mais. Mas vota democrata, portanto. E, curiosamente, Trump entrou bastante em alguns na comunidade, chamamos assim, islamo-americana. Também entrou, quer dizer, portanto, aí eu acho que não. Acho que Trump, nesse aspecto, e uma administração Trump, vamos ver, o secretário de Estado, o Rubio, enfim, é um homem de ascendência cubana, católico, conservador, e que tem uma frase até muito interessante, antes de agora ser nomeado, mas ainda como senador, tem uma frase muito interessante, que ele diz que nem sempre os interesses dos mercados são os interesses dos americanos. Portanto, eu acho que aí também há uma preocupação. Lá está. A política vai outra vez comandar, curiosamente, embora haja uma série, embora, claro, a maior parte destes homens ricos que aderiram agora, aderiram à vitória. Foram todos em socorro da vitória. A gente, se for ver, por exemplo, as maiores companhias do índice de Wall Street, a maior parte dos CEOs, os que falaram, os que disseram, ninguém estava pelo Trump. Pois não. Agora foram, enfim... É o almighty dollar. É, exatamente. Não, e é o poder, não é? É o ir em socorro da vitória, que é uma figura... Então nós, na sociedade portuguesa, temos um predomínio de rolhas na classe política, não é? Pessoas que vão sempre ficando, não é? Sobrevivem a tudo. Portanto, não nos podemos espantar muito. Quer dizer, o dinheiro ali segue a vitória, não é? Agora, eu acho que a equipe, vamos ver, passou alguns dos piores, dos mais difíceis de passar, enfim, estão a passar, não é? Vamos ver a Tulsi Gabbard, que é um caso também interessante e importante. Mas eu acho que esta administração vai ser mais realista, e sobretudo o estilo do Trump, que responde imediatamente às coisas. Deixa-me dar o episódio, creio que aconteceu nas últimas horas, foi 2 aviões que foram enviados para a Colômbia. Da Colômbia, exatamente. Não os deixaram aterrar e o Trump diz ou os aviões aterram ou as tarifas aumentam 25%. Fez uma série de medidas. E para a semana aumentam 50%. E congelou praticamente os vistos. E segundo as últimas notícias... O Presidente mandou um avião presidencial para ir buscar os... Vamos ver, claro que... Vamos lá ver, há um estilo Trump que pode também ter, de vez em quando, claro. E é capaz de ter, causar os seus problemas. Calhar, pessoas que não são criminosas algemadas não é propriamente... Não, aliás, vamos lá ver, nessa questão, eu estive a ver uma sondagem, acho que vinha até no New York Times, é assim, há poucos dias. Portanto, é uma fonte, digamos, anti-Trump e é mais ou menos insuspeita nesse aspecto. E 83% dos americanos achavam que os ilegais com registro criminal, quer dizer, deviam ser. E depois 67% ou 63% os ilegais. Ou seja, quer dizer, agora é evidente que a legislação, os Estados Unidos continuam a ser uma república e, portanto, sei lá, os direitos, há muitos Estados onde não vai ser isso, não vai ser fácil, até porque as próprias legislações dos Estados, os próprios Estados vão se opor a isso, portanto, também não vai ser assim uma pera doce. Vamos com uma direita a ressurgir, vamos ficando à espera dos próximos episódios, vamos ver se na Alemanha com a AfD não vem aí um próximo episódio. Doutor Jaime Nogueira Pinto, muito obrigado uma vez mais por ter conversado connosco um pouco acerca deste seu livro, de que falamos quando falamos da direita, da Bertrand Editora, pode ser adquirida nas livrarias Bertrand, com certeza. Resta-me agradecer a vocês que nos acompanharam, desejar-lhe uma ótima noite. Já sabe, pode rever estas conversas subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá, clique no sininho para receber a notificação sempre que fazemos o upload de novas conversas. Desejo uma ótima noite. Até amanhã à mesma hora para mais um programa. Obrigado.